Glória a Jesus. Tome seu assento, por gentileza, a paz do Senhor Jesus. O pastor Ismael acaba de me passar aqui. Está conosco a irmã Isabel, que é a mãe da irmã Valquíria e esposa do pastor Adriel. A irmã Valquíria é esposa do pastor Adriel e a mãe dela está aqui. Os irmãos querem receber a irmã Isabel com alegria, por favor, em nome de Jesus? Amém. Eles querem ver essa palavra sair da minha boca, mas Deus tem me dado graça. Já não basta falar Isabel? Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, que bom estarmos na presença do Senhor, nosso Deus, na casa do Senhor. É muito bom. Às vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, eu não fui no culto porque eu cheguei muito tarde do trabalho. Eu estava trabalhando até agora. Graças a Deus por isso, não é? Venha para a igreja, venha para o culto. É muito importante você estar aqui, né? Não, pastor, mas eu vou ver para a internet. It's not the same, you know that. Não é a mesma coisa, você sabe disso. Se você não pode estar aqui, ok. Mas se não, venha para cá. É engraçado que a palavra de Deus, é importante que a palavra de Deus, ela é viva e ela serve para qualquer tempo. E a Bíblia diz, não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Nós precisamos estar sempre juntos, sempre congregados. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, especialmente em cultos como estes. Irmãos, essa série de estudos que está sendo ministrada aqui, esse é o último estudo dessa série, é uma bênção muito grande para a nossa vida e para o nosso coração. É a doutrina da contribuição financeira. Sabe como é que eu chamaria essa série aqui? Eu fiquei tentado a chamar essa série disso aqui, mas eu não fiz isso, não. Né? É o caminho para ficar rico. Quer aprender a ficar rico? Pronto, está aqui. Nós, durante todo o ano, a gente fica mastigando algumas coisas para o nosso currículo doutrinário, para as nossas programações do próximo ano, e quando chega no nosso FAP, nós escolhemos alguns assuntos, mas esse assunto não estava nas sugestões do ano. Nós colocamos as sugestões que foram feitas e, afinal das contas, a gente ainda faltou alguma coisa, orando a Deus, nós começamos a pensar sobre esse assunto. Eu estava lendo o livro dos Números e veio assim muito forte no meu coração nós estudarmos as ofertas do povo de Israel. Cada oferta com seu significado. E no mês de, acho que foi no mês de setembro, talvez, que eu não passei muito bem de saúde, percebi que estava um pouco estressado demasiadamente. E aí, então, resolvi passar algumas tarefas para alguns outros companheiros que podiam me ajudar nessa tarefa e pedi para o pastor Will que fizesse esse estudo a respeito da contribuição financeira e passei para ele aquilo que estava no meu coração e me sentia tentado naquela época de dizer para você, esse aqui é o jeito de ficar rico. Você quer ser abençoado? Quer ser prosperado? Faça isso. É muito difícil para um pastor ficar rico. Ele pode viver bem, ele pode morar bem, ele pode dirigir bem, ele pode se vestir bem, ele pode viver muito bem e deve viver bem, porque quando o nosso recurso chega a nós, ele já vem abençoado. Porque é daquilo que se coloca no altar do Senhor. Então, o que é oferecido para Deus, Deus dá para nós. Eu não posso largar o que eu estou fazendo e ir para o mundo empresarial. Eu não posso largar o que eu estou fazendo e fazer um entrepreneurship. Eu não posso me meter aí numa empreitada de uma empresa, de um negócio. Eu não posso ser executivo de uma empresa, porque eu sou pastor. Eu não posso correr atrás de dinheiro, de recurso, ou de construir um patrimônio grande para a minha família. Eu não posso fazer isso, porque eu estou cuidando da obra do Senhor. Não é? Eu estou cuidando da minha chamada, da minha vocação.
Eu estou trabalhando a minha vocação, então isso é serviço. Isso é serviço é igual a ministério. Ministério é igual a serviço. Né? Então, eu estou cuidando do meu ministério. Todas as quintas-feiras nós oramos pela nossa chamada, para que nós tenhamos convicção de que realmente fomos chamados por Deus e que Deus abençoe o nosso ministério, que é o exercício da nossa chamada, como nós servimos ao Senhor nosso Deus. Não é? Então, eu disse para você, mas quando um pastor de verdade entende a palavra de Deus, e quando ele realmente entende o que significa ser abençoado em virtude da sua fidelidade e lealdade a Deus, nas suas contribuições, ele pode abençoar muita gente. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessas semanas, irmãos. Hoje, o último estudo. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. Deus vai lhe ensinar como ser mais abençoado e mais prosperado em nome do Senhor Jesus. E menos, né? Glória a Deus. Tem algumas pessoas que eu estou feliz de estar aqui essa noite. Começar a dar uma Maybe. Então, não. A Maybe não é assim, não. Ela é assim. Não é não. Tá brincadeira. Vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Will escreveu aqui nessa introdução que quando a gente é educado em algum assunto, a gente tem a oportunidade não só de viver, mas de passar aquilo, praticar, de maneira que a nossa vida cresce, mas você também pode abençoar outras pessoas. Os nossos recursos, eles vão se expandindo, não é? O nosso ministério pessoal, ele também se multiplica, prospera para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é, o que faz Deus respeitar uma oferta e não a outra? Você já sabe, nós estamos falando de Abel e Caim, né? É que Deus não tenha respeitado a oferta de Caim. Deus não recebeu a oferta dele. E nós vamos entender aqui por quê. Como eles sabiam que foi aceito, que foi recusado, e aí vem todas essas perguntas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, e as ofertas que nós vamos falar aqui, elas não estão necessariamente debaixo das regras sacerdotais da nação de Israel. Ou seja, nós tiramos no livro de Números 5 diferentes tipos de ofertas. Tem inúmeros tipos de ofertas. Nós tiramos 5 para dar exemplo e para você aprender durante o curso dessas ministrações como ser mais e mais abençoado. Alguém fala, mas isso não vale porque é no Antigo Testamento. Você entenda uma coisa, tudo que está no Antigo Testamento é um tipo daquilo que nós podemos viver. Ainda que isso não seja uma reprodução absoluta, é alguma coisa que está dando luz ao entendimento da palavra para você colocar na sua vida e você ser abençoado. Em nome de Jesus. Se você pegar a carta aos Hebreus, você vai entender muita coisa do Antigo Testamento que a gente falava, mas eu não sabia que era assim. Pois é. É assim. É muito importante. Né? Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos entender que se nós temos fé, nós precisamos aceitar que, pela nossa fé, Deus galardoa aquele que lhe busca. Quem busca a Deus é galardoado, é abençoado. Ele é premiado pelo Senhor nosso Deus, porque buscou o Senhor nosso Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, Deus recebe o que é verdadeiro. Uma pequena figura aí de Abel e Caim, ambos oferecendo as suas ofertas ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Caim trouxe o fruto do chão, o fruto da terra. Não diz que foi primícia, não diz que foram os primeiros frutos. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta para Deus. Enquanto Abel, a Bíblia diz, ele deu o primeiro de seus rebanhos e a sua gordura. O que a Bíblia diz aqui é muito importante. Isso não era uma oferta comum. Em primeiro lugar, é o primeiro exemplo bíblico de oferta.
Caim e Abel trazendo oferta diante do Senhor nosso Deus. Não era comum. Era uma oferta assim, extraordinária. A oferta de Abel, ela tinha mais qualidade do que a oferta de Caim. Então, Deus não olha para o quanto você contribui, senão os ricos estavam bonitos na fotografia. Rico ia ficar bonito no céu, não é verdade? Deus olha para o coração. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele bateu os olhos no irmão mais velho de Davi e falou: uau, o nosso rei, hoje, Saul, ele é um cara grandalhão, bonitão, do ombro para cima ele é maior do que todo mundo. E aí ele viu o irmão de Davi, grandão também, e falou: opa, esse aí, se Deus me mandou vir para cá, ungir um rei, está aí. Ele chegou a dizer assim: está diante de mim o rei de Israel. E Deus disse para ele: no way, José. Deus disse para ele: não. Tudo com Deus ele vê muito mais a qualidade. Até a qualidade da quantidade. Ele vê a qualidade. Olha, Samuel, você está olhando errado, meu amigo. Você está olhando para a aparência. Eu olho para o coração. Você está vendo o que você pode ver, mas eu estou vendo o coração. Eu sei o que está dentro do coração. Não é? Deus olha para o coração. E as ofertas ali, com certeza, eram diferentes. Absolutamente diferentes. Deus estava mostrando que uma oferta foi só um ato sem distinção, enquanto a outra oferta foi um ato com distinção. Não é? Um pegou uma oferta e disse: opa, vamos lá, eu e meu irmão combinamos aqui, nós vamos levar uma oferta para Deus. Então, deixa eu pegar alguma coisa aqui, o que eu vou levar? O que eu vou dar para Deus? Hein? Vou pegar um bocado desses frutos da terra aqui, tá? Eu vou levar um monte de coisa daqui para Deus lá. E Abel disse assim: bem, eu vou levar minha oferta para Deus, então eu tenho que levar o que é melhor. Eu vou pegar o primeiro fruto, eu vou pegar as primícias, eu vou pegar aquilo que é o primeiro do meu rebanho. Não é o primeiro daquela cria só. O primeiro das crias, porque é o primeiro do rebanho. Ele não disse: eu vou pegar o primeiro da ovelha. Ele disse: eu vou pegar o primeiro de todo o rebanho. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. O que Abel disse foi: eu vou dizimar de tudo. Eu não vou só dizimar, eu não vou só entregar a primícia de uma parte. Eu vou entregar a primícia de todo o meu salário. Eu não vou tirar o aluguel, eu não vou tirar a luz, eu não vou tirar. Não, mas porque isso aí isso eu não ganhei. Isso aí é despesa, não é salário. Vem cá, você paga a sua despesa com o quê? Não é com a bênção que Deus te dá? Então, o total do que você ganha, não é? Você fala assim: não, mas imposto não é salário, imposto é imposto. Né? Ele já vem descontado, eu só pago daquilo que eu recebo. É de uma cria só. Né? As outras crias você não paga. Por que você paga o imposto? Porque você está recebendo. O imposto é baseado em quê? Não é no que você ganha? Na dúvida, é melhor você pagar mais do que a menos. É melhor você entregar o do Senhor a mais do que a menos. Porque você está semeando. Está sendo abençoado pelo Senhor nosso Deus. Não é? Era do primeiro. Né? O coração aí é que pesa. A qualidade ela estava relacionada muito mais com o que há mais do que apenas uma oferta em si. Ele falou assim: com o coração e atitude e ação com que foi dado, assim como a atitude de Caim produziu a oferta de Caim. Ou seja, em outras palavras, Deus está olhando o seu coração, Deus está olhando a sua atitude e Deus está olhando a sua ação. Porque no seu coração você fala: eu quero de coração entregar para o Senhor, eu quero. E a sua atitude é essa: eu vou fazer. Quando chega na hora, você fala: oxe, mas tudo isso, acho que é um pouquinho demais. Vamos fazer o seguinte: eu vou entregar só o dízimo. Vou deixar a oferta para outro dia, que acho que vai ficar um pouco demais. Às vezes não é nem porque você precisa, é porque você achou que era muito.
porque nos seus olhos era muito. E aí você, deu uma seguradinha. Aí você reduziu. Não é? E Deus está olhando não só para o seu coração e para a sua atitude, Ele está olhando também para a sua ação. Vamos lá, quando chegar na hora de fazer, você vai fazer ou vai deixar de fazer? Você sabe que a gente fala muito pouco a respeito de contribuição aqui na igreja. A gente fala pouco a respeito de dízimo, de oferta, e isso não é bom. Pelo contrário, isso é ruim. Sabe por quê? Muita gente aí fora desvirtuou muito esse assunto. Muita gente aí fora começou a tratar isso de maneira não bíblica, irresponsável, começou a ensinar a teoria da prosperidade, eles chamam de doutrina, mas não é doutrina. Teoria da prosperidade, né? É que se você contribuir, você vai ser prosperado por Deus. Não é só isso. Nós vamos ver aqui que Deus rejeita a oferta, tem oferta que Deus não aceita. Né? Então, não é só você contribuir, e outra coisa, Deus não é obrigado a te abençoar porque você contribuiu. Você não está comprando o favor de Deus. O nosso Deus não é pagão, Ele é o Deus dos céus e da terra, Ele é o Senhor. Não é? Então, existem regras até para você contribuir para o Senhor nosso Deus, e Ele quer ver se o seu coração está diante dele. Então, quando Deus viu o cuidado que um e o outro tinham para oferecer, para preparar a sua oferta, ele olhou para os seus corações, então ele respondeu, Caim foi rejeitado e Abel foi aceito. Pronto. Eu vou perguntar para você, será que isso acontece hoje também? Será que uma pessoa entrega uma oferta hoje e Deus não aceita? Algumas vezes nós falamos isso e eventualmente a gente fala isso aqui na igreja. Olha, quando você coloca a sua oferta na salva, eu estava entrando, os diáconos estavam ali entrando para colocar, para contar as ofertas, eu, coloquei a minha oferta. Opa, glória a Deus, consegui chegar na hora da oferta. Né? A salva recebe. A tesouraria guarda, a contabilidade contabiliza, mas nem sempre Deus recebe. Tem oferta que Deus não recebe. Por quê? Porque não é de coração, porque está errado, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ainda tem, será isso hoje em dia, que Deus não receba a oração? Tem, e como tem. Né? Nem todos os sacrifícios, isso a gente aprende com Caim e Abel, né? Nem todos os sacrifícios, nem todas as ofertas são aceitos diante de Deus. Né? Deus deixou isso claro, irmãos, que nem todas as ofertas são aceitas. Isso está muito claro desde a primeira oferta, que foi a oferta de Caim e Abel. Deus já, logo da primeira, ele já falou, ok, você está aceito e você está rejeitado. Eu aceitei a sua oferta, mas não aceitei a sua. Okay? Se você quer fazer alguma coisa, faça direito, faça de coração. Tá bom? Alguém diz assim, já, você não é obrigado a fazer isso. Como é que é? Então, a doutrina da contribuição não é uma doutrina da Bíblia. É a mesma coisa de você dizer para a pessoa assim, olha, não adultere, mas você não é obrigado a não adulterar. Se você quiser, você pode adulterar, tudo bem. É a mesma coisa. A Bíblia diz que quem não dizima é ladrão. E vocês me perguntam, no que me roubais? Eu já estou dizendo para vocês, nos dízimos e nas ofertas. É ladrão. Aí você fala para a pessoa, não, você só dizima se você quiser. Sabe o que é isso? É nós, pastores, suavizando, com medo de sermos julgados pelas pessoas, de que o que nós queremos é o dinheiro das pessoas. O que eu quero é lhe ensinar a palavra de Deus. Quem cuida de mim não é o seu dinheiro. A minha bênção vem da mão do Senhor. Eu como do altar e sabe quem cuida de mim? O Senhor nosso Deus. É Deus quem cuida de nós. Eu disse para você, eu não posso sair para o mercado de trabalho e arrumar um emprego. Eu não posso sair para o mercado de trabalho e começar uma empresa, ou ser executivo de uma empresa. Eu não posso fazer isso. E é muito difícil, eu disse para você, para um pastor enriquecer. Porém, o Senhor disse assim, eu sou a sua herança. Você se lembra que tinha uma tribo que não foi alocada na terra quando eles entraram em Canaã? Qual foi a tribo? Por quê?
Porque eles eram o povo de Deus. Para eles não estarem preocupados em que ter que estar lavando a terra, que eles estavam ficar fazendo isso, e que ter vender a produção, e ter que comprar, e não sei o que, e negociar, e tudo mais. Não, vocês não se preocupem com isso. Todos os outros vão trabalhar com isso, mas vocês vão trabalhar na lavoura espiritual. Eles vão trabalhar para colocar comida no meio do nosso povo. E vocês vão trabalhar para colocar alimento espiritual no coração deles. Vocês vão cuidar da lavoura mais alta, da lavoura maior. Quando começou a ter problema lá com as viúvas, e principalmente dos gregos, e já não estavam servindo bem na igreja primitiva, estavam reclamando, os apóstolos se reuniram e eles escolheram, chamaram e consagraram os diáconos. Eles disseram, deixa os diáconos fazerem isso. Os apóstolos, eles podiam ter chamado ali os líderes, ter falado, vamos cuidar, pessoal, o pessoal não está sendo atendido, nós vamos correr, vamos fazer. Não. Vamos estabelecer diáconos. Nós vamos ficar na oração e no ministério da palavra. Nós não podemos largar essa lavoura. Então, por que às vezes a gente fica com medo de falar de contribuição, com medo de falar em dízimo, com medo de falar em oferta, com medo de falar nos projetos e nas necessidades da igreja? Porque nós não queremos que as pessoas pensem que nós queremos tomar o dinheiro do povo e viver nos locupletando daquilo que é do seu bolso. Sabe o que é isso? Isso se chama covardia. Sabe o que é isso? Isso é abdicar do seu ministério, do seu trabalho, do seu serviço. O nosso trabalho é ensinar para você que se você é leal, é fiel a Deus, você vai ser abençoado e vai ser prosperado por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não me importo que lá fora fulano ou ciclano esteja ensinando coisa errada, mentira, engano, hipocrisia. Eu tenho que dormir com a minha consciência e não com a minha fama. Eu preciso saber que eu estou cumprindo diante de Deus aquilo que Deus me mandou fazer. Eu sou chamado por Deus para ensinar a palavra de Deus para você, em nome de Jesus. E alguém fica aquém das expectativas de Deus. Não é? De novo, Deus deixou isso bem claro desde o princípio. Tem oferta que aceita, oferta que não. Mesmo quando a gente está fazendo, parece que é o bom, o suficiente para nós, eu sempre falo para você, ore antes de ofertar. Converse com o Espírito de Deus. Eu confio no Espírito de Deus porque Ele é Deus. E eu confio que você orando, Deus vai falar com você. E eu sei que você quer ser abençoado. Você quer ser abençoado? Ore na hora de ofertar. Ore na hora de contribuir. Na hora de dizimar, só diga ao Senhor, Senhor, eu estou cumprindo a tua palavra. Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Né? As nossas boas intenções, cumprir com as nossas obrigações, nem sempre isso é aceitável diante de Deus. A oferta de Abel foi aceita, porque ele fez de coração do melhor. Do primeiro, do seu rebanho, de tudo. Não o primogênito de um animal, mas o primogênito de todo o rebanho. Perdão. Não, eu já dei o dízimo, já, chega. Não vou dar mais não vou dar mais dinheiro não, isso aí é muita coisa. Né? Então, irmãos, aqui fica claro que a qualidade do que a gente oferta anda de mãos dadas com a quantidade, quando a gente levando sempre em consideração guardadas as proporções. Ou seja, quando você dá o primeiro, as primícias de tudo, glória a Deus, isso é qualidade. Agora, a quantidade daquilo que você dá também mostra onde está o seu coração. Entenda, eu não estou dizendo que você deve dar além daquilo que você pode ou que você deve. Em outras palavras, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, nunca tenha dó da quantidade que você contribui para a obra de Deus. E se você puder fazer mais, faça. Deus vai lhe abençoar. Toda vez que eu olho para uma nota e falo, ups, eu acho que isso aqui é muito, eu digo, obrigado, Jesus. Eu dou aquela e, se duvidar, dou outra. Se o pensamento continuar batendo na telha, se o capeta continuar querendo falar no meu ouvido, eu dobro a parada. No nome de Jesus.
E se perturbar, acabou o dinheiro do bolso, arranca o cartão, vai no cartão. Em nome de Jesus. É porque o inimigo precisa saber que quem comanda o meu coração, comanda a minha mente, comanda o meu bolso, comanda a minha família, comanda o meu futuro, comanda o meu gozo, a minha alegria. É o meu Senhor, comanda a minha alma. Tudo em mim é dele. Eu vivo pendurado naquilo que ele me dá. Eu vivo pendurado no recurso que ele me dá. Isso é muito importante. Nós temos, amados, alguns exemplos bíblicos que o pastor Will colocou aqui. Um novo tempo em um novo mundo. Quando Noé saiu da arca, eu quase coloquei Adão dentro da arca agora. Quando Noé saiu da arca, a Bíblia diz que ele ofertou ao Senhor nosso Deus. Né? E quando eles saíram da arca, o que será que eles estavam pensando? O que eles podiam esperar? Como é que eles deveriam agir? Ou seja, não tinha mais ninguém. Todo mundo tinha morrido. Eram só eles, era só a família deles. Né? Só eles estavam ali na arca. A Bíblia diz em Gênesis 8, 15 e 16. Alguém pode ler para nós, por favor? Um de cada vez, por favor, para não... Está aí na tela, está enxergando? Lê aí. Obrigado, irmão Márcio. Então, o primeiro ato gravado de Noé, quando ele saiu da arca, ele fez um altar e adorou a Deus. A primeira coisa, ele adorou ao Senhor, nosso Deus. Foi que ele ofereceu sacrifício de animais perante o Senhor, nosso Deus. Essa é a primeira vez que as Escrituras se referem à construção de um altar para Deus. Né? By the way, você tem um altar? Tem um altar para Deus na sua vida, no seu coração? Onde é que está esse altar? Hã? Porque às vezes o nosso altar para Deus, está no meu louvor, eu vou lá, eu canto, eu adoro a Deus, beleza. E a oferta? Não, aí não. Aí não mexe aí não. Não, aí não. Aí mexe, esse negócio de dinheiro é complicado. Você percebe que tem algumas coisas que o diabo supervaloriza? Percebe isso? Ele vulnerabiliza a nossa própria fé quando ele supervaloriza algumas coisas. A tentação, por exemplo, promíscua, a tentação na área sensual, é a supervalorização de uma bênção que Deus deu para o homem. Que deveria ser uma coisa natural, e a maior bênção nessa área é andar direito. O que pode abençoar mais a sua vida, para você ser uma pessoa muito bem relacionada e uma pessoa completa nessa área, andar direito. Faz o certo. A bênção de Deus está ali. Deus não se esconde nessa hora, Deus não fica com vergonha. Não, Ele criou a intimidade do casal para abençoar a sua vida. Quando você está fazendo certo, direito, a bênção de Deus está ali e você é feliz. Derramei água aqui. E você é feliz diante do Senhor nosso Deus. Não é a primeira vez que eu faço isso, não. De vez em quando eu gosto de tomar um banho no púlpito. A mesma coisa na nossa contribuição, em todas as áreas da nossa vida. A bênção de Deus está em fazer aquilo que é certo. O que foi que Noé fez? Um altar ao Senhor. Onde é que está o teu altar? Aonde está o teu altar? Tudo que você valorizar acima de Deus, que você falar, não, mas isso aqui, eu não sei. Toda vez que vier, obrigado, irmão Márcio, me desculpe. Toda vez que vier uma tentação para dizer para você, eu não sei se você deveria dar isso para a igreja, pare, ore e diga, Jesus, isso aqui é uma tentação, se for, eu vou dobrar a parada. Eu vou topar a parada. Eu vou fazer de acordo com o que o Senhor está falando para fazer. E é tão gostoso quando a gente sacrifica ao Senhor, porque Deus não fica devendo para ninguém. Não é? No capítulo anterior aqui, desse livro de Gênesis, capítulo 7, nós encontramos, você lembra do dilúvio, Deus falou assim, olha, entra os animais aos pares, dentro da arca. Entra de 2 em 2, né?
E esse foi o primeiro indício de que Deus considera alguns animais limpos e outros imundos, impuros. Apenas animais limpos eles poderiam ser usados na oferta de sacrifício ao Senhor nosso Deus. E aí está a referência bíblica de Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Okay? Ou seja, Deus não aceita a oferta suja. Deus não aceita dinheiro sujo. Não faz muito tempo. Alguém me ligou e disse assim, pastor, um obreiro me ligou. Vou falar logo a verdade, que eu não sou descondenado, vou logo abrir no jogo. Um obreiro me ligou e disse assim, pastor, aqui na nossa igreja tem uma irmã que o marido dela não é crente, mais ou menos assim a história. E esse homem, ele jogou, ganhou na loteria, ganhou um bom dinheiro e ele quer dar uma oferta para a igreja. A gente aceita? Eu preciso responder para você hoje? No que nós estamos estudando e falando aqui, eu não preciso nem responder. Eu disse não. Mas, pastor, veja bem, não é ela, tá? É ele. Foi ele que jogou, não foi ela. Eu disse não. Esse dinheiro não é limpo. Esse dinheiro é dinheiro de jogo. Pessoas estão viciadas, pessoas estão deixando, talvez, a casa passar necessidade porque está jogando. Não. Nós não aceitamos dinheiro, nós não precisamos desse dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro de jogo. A oferta é daquilo que é limpo, sujo não. O cara rouba o patrão, depois vem dar a oferta aqui. Come on. Tem gente que dá dízimo do que é roubado. Pelo amor de Jesus. Você acha que Deus vai aceitar isso? Deus não aceita uma oferta dessa. Ou seja, não podia ser oferecido animal imundo, impuro, como oferta ao Senhor nosso Deus. Não é? Qual foi o problema com Saul? Ele quis oferecer diante de Deus aquilo que era sujo. Não, mas eu trouxe da vaca. Ué, mas todo mundo, quando ia oferecer o sacrifício lá, não era uma reis? O sacrifício não era de reis? Era reis. Agora, a vaca do inimigo é igual à vaca do nosso rebanho. É a mesma coisa, tudo é vaca. A ovelha dele é igual à nossa ovelha. Tudo é ovelha. Qual é a diferença? Não faz diferença nenhuma. Ah, faz. Espiritualmente faz toda a diferença. Não. A vaca do Amalequita é diferente da vaca de Israel. A vaca daqui. Mas como assim, pastor? É porque o daqui é consagrado para Deus. E o de lá é imundo. Mas eu trouxe aqui, olha, eu fiquei até com dó de matar. Olha, não, mas eu também não trouxe para enriquecer ninguém. Eu trouxe para a gente oferecer para Deus. Samuel falou para ele, você é doido, velho? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus se agrada muito mais da sua obediência do que do seu sacrifício. Deus não está preocupado se você vai dar mais dinheiro e você vai roubar para poder dar mais na casa. Não, Deus não está preocupado com isso. Aliás, geralmente quem faz isso, nem faz isso porque ele quer de coração servir a Deus. Às vezes ele faz para mostrar. Às vezes ele faz para vender uma aparência daquilo que ele não tem, que ele não é. Não é? E é assim que infelizmente funciona. Não é? O que Noé fez, irmãos, corresponde à forma mais comum de oferta a Deus que Israel ia praticar mais tarde quando seguisse a lei do Senhor. Naquela oferta, todo animal é queimado e totalmente consumido pelo fogo no altar. Essa oferta teria sido um verdadeiro sacrifício baseado na fé, mesmo que fosse comandada diretamente por Deus, ele estava fazendo por um ato de fé ao Senhor nosso Deus. Não é? Então, eram poucos os animais naquele tempo, porque ele estava acabando de sair da arca. Se durante o dilúvio os animais se procriaram dentro da arca, ainda assim foi muito limitado. Mas ainda assim ele pegou dos animais e ofereceu ao Senhor nosso Deus. Você está entendendo isso? Mesmo quando é pouco, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Qualquer animal que Noé oferecesse naquele momento era muito caro para ele. Porque Deus não ia fazer outra criação outra vez, não.
Deus ia abençoar a multiplicação, né? E tinha pouco, mas ele ofereceu ao Senhor nosso Deus. Isso mostra que Noé continuou sendo fiel ao Senhor nosso Deus. Antes de entrar na arca, ele era fiel a Deus, era adorador do Senhor, e quando ele saiu da arca, ele mostrou que ele era o mesmo. Continuou a mesma pessoa, adorando ao Senhor nosso Deus. É muito gostoso a gente não mudar, não é verdade? Continuar sendo humilde, adorador, fiel ao Senhor. Não importa onde Deus te coloque, Deus pode te colocar dentro da arca, Deus pode te colocar acima das águas, Deus pode te colocar como o único na terra, Deus pode te fazer sobressair, continue sendo só adorador. Só adorador, só adorador. Deixa a glória para quem você adora, deixa a honra para quem você adora, deixa o louvor para quem você adora, deixa tudo isso para Deus. Fica no seu lugar, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Fiel a Deus, leal, motivação, lealdade. Ele ensina com isso a nós, irmãos, que novas etapas da nossa vida é tempo de manifestar fé, e que a fé se manifesta desde o invisível para o visível. Ou seja, eu vou fazer porque eu tenho fé. Eu vou fazer no mundo visual, ou seja, no mundo real, eu vou fazer aqui no secular aquilo que eu creio que está no espiritual, porque eu creio em Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus também se manifestou. Deus também abençoou a Noé. Vamos ler Gênesis 8, 21 e 22. Vamos lá, pessoal. Glória a Deus. Olha aí a promessa de Deus, né? Olha que coisa linda a promessa de Deus para Noé e para nós, né? O Senhor recebeu o sacrifício dele. Eu estou falando de um sacrifício físico. Eu estou falando de um ato de adoração de Noé físico. Ele fez alguma coisa física. Ele deu alguma coisa que para ele era muito cara. Ele ofereceu ao Senhor. Foi a primeira coisa que fez quando saiu da arca. Porque a gente vai, ele pegou lá do rebanho. Não. Nunca se esqueça que oferta aqui é o quê? Qualidade. E qualidade daquilo que lhe era muito caro e ele ofereceu ao Senhor. A Bíblia diz que Deus sentiu o cheiro. Disse, recebi. E fez promessa. A promessa que o Senhor fez para Noé foi que, olha, enquanto houver terra, vai haver cega, vai haver sementeira. Você está vendo o arco-íris ali? Foi aí que Deus colocou o seu arco no céu, diz a palavra de Deus. Deus colocou o seu arco no céu, não é? E deu ao homem a promessa. Cada vez que você vê o arco-íris brilhando, lembre-se que Deus prometeu que vai, enquanto a terra durar, vai haver sementeira, vai haver cega, vai haver frio, vai haver calor, vai haver dia, vai haver noite. O pessoal fala, não, mas olha, porque vai ter o esquentamento das calotas, pode esquentar a roda, o pneu, a calota, tudo, irmão. Não importa. Deus disse que vai ter frio. E se Deus diz que vai ter frio, o Algor pode ir lá, sentar em cima do Polo Norte, fazer uma fogueira do tamanho do Polo Norte, que ainda assim vai ter frio. Porque Deus falou que vai ter frio. Enquanto a terra existir, o Senhor disse, vai ter sementeira e vai ter cega. Ou seja, vai se plantar e se vai colher. Ninguém vai impedir isso. Nem quem é contra o agronegócio. Não vai impedir que haja sementeira e que haja cega. Não vai impedir que haja frio e haja calor. Não vai impedir que haja dia e haja noite. É muito bonito, né?
O homem faz e acontece, não sei o quê, e manda prender, e não sei o que lá, e faz não sei o quê, e junta, e faz exército, e faz não sei o quê, e mais aquilo, e papapá, de repente um furacãozinho aí, todo mundo se escondendo, todo mundo se abrigando, todo mundo... Ué, mas vocês não estão tão poderosos? Para o furacão, ué. Desvia ele. É, não é? Olha, vai ter o Natal, isso aí vai ser um negócio muito especial, olha, vai ser uma festa, nós vamos fazer carnaval. Se Deus desse moleza, se Deus desse mole, como diz o carioca, né? Se Deus desse mole, gente, se Deus deixasse, o homem ia controlar dia e noite. Ele ia parar a terra para não ter noite, enquanto o carnaval ia ser dia o tempo todo para eles. Não é? Deus falou, enquanto a terra existir, vai ter dia e vai ter noite. Você pode fazer o que quiser, mas quando for lá 5h30, 6 horas, 6h30, o negócio vai baixando e ninguém consegue segurar. Sabe o que é isso? Promessa que Deus fez para um homem que ofertou. Promessa que nós estamos desfrutando porque alguém foi leal. Sabe quanta gente é abençoada por causa de um pai leal, de uma mãe leal? Sabe quanta gente é abençoada pela sua fidelidade? Eu não estou falando só ao seu redor, não só a sua família. Almas são salvas porque você é fiel a Deus. Pais são transformados. Ele era um bêbado inveterado, ele era um drogado. Mas um dia alguém chegou e falou de Jesus. Aquele que falou de Jesus estava sendo sustentado por Deus no altar, onde você depositou as suas ofertas. E aquela pessoa que aceitou a Jesus como Salvador foi lavada no sangue de Jesus, foi liberta, foi transformada. O Senhor fez uma obra na vida dela. Hoje ela está servindo ao Senhor nosso Deus. Você falou, pastor, a minha oferta não dá nem para sustentar o dízimo do salário do obreiro. É verdade, nem a minha também, mas escuta uma coisa. A oferta que você colocou ali, Deus abençoou, Deus multiplicou. A sua fidelidade a Deus fez um milagre acontecer. Outros também foram fiéis. E agora a obra está sendo realizada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você acha que era difícil para Deus que Ele, na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua soberana sabedoria, na sua onisciência, Ele tem todo o conhecimento. Você acha que era difícil para Deus idealizar uma empresa, uma multinacional, só para sustentar a igreja? Ia sustentar melhor do que os dízimos e a oferta, irmão. Deus não tinha dificuldade nenhuma com isso. Mas Ele quer ensinar você a ser fiel. Ele quer ensinar você a ser leal. Ele quer ensinar a você que quem cuida de você não é o business, não é o negócio, porque alguém vai achar, não, mas é a minha criatividade, é a minha maneira de fazer business. Nada disso. Quem coloca o pão na sua mesa é o Senhor. É o Senhor Jesus, é Ele quem cuida de você. É o Senhor Jesus quem cuida da igreja, é o Senhor Jesus quem cuida de nós. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Deus. Logo após o evento de dar ordem para que não chovesse, Deus envia Elias ao ribeiro de Sarepta e o ribeiro secou. Você se lembra dessa história, né? Elias orou, um profeta que aparece do nada, né? Quase que o rei estava perguntando, quem é esse cara, meu? O cara apareceu aqui condenando todo mundo, batendo em todo mundo, dizendo que todo mundo tem que se converter, que todo mundo... E esse camarada, você quer saber, sabe de uma coisa? Olha, é o seguinte, não chove mais até eu dizer que vai chover. E ó, deu no pinote. Desapareceu. Sumiu na peiada, né? Cadê esse homem? Cadê esse homem? Não chove, não chove, não chove, e é gado morrendo, e é lavoura secando, e tudo, e o povo passando necessidade, passando sede e tal, e aquele desespero, e cadê o homem? Vamos achar o homem, vamos achar o homem, esse homem tem que falar para chover, e tal, e procura o homem em tudo que é lugar, e não consegue achar o homem de jeito nenhum. Ninguém acha, porque quando Deus te esconde, Ele passa na sua frente, olha na sua cara, olha nos seus olhos e não te acha. Eu tenho tanta convicção do que eu estou falando aqui, pastor Ismael. Está tendo uma repercussão na vida de pessoas aqui que estão falando assim, isso aconteceu comigo. Jesus me escondeu. Jesus me escondeu. Jesus me guardou.
O diabo queria ter te derrubado, o diabo queria ter arrebentado com a sua vida, o diabo queria que você tivesse caído, queria fazer uma vergonha para a sua família, um escândalo na sua família, mas Jesus te escondeu, Jesus te guardou, por uma só razão. Porque ele viu no seu coração a fidelidade. Ele viu que você não ia ter força para vencer a tentação, mas ele viu que você quer andar direito, que você quer fazer o que é certo. Então se manifestou a segunda razão, a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor, diz a palavra de Deus, são a causa de nós não sermos consumidos. É por causa da misericórdia do Senhor, nosso Deus. E para voltar aqui para o assunto, eu acho interessante que quando o rei finalmente se encontra com o profeta, ele era rei, né? Ele era o dono da bola, ele era o cara, né? Ele mandava em tudo. Esse rei era careca, irmão. Não é brincadeira. Não é careca assim como o Eduardo, eu estou falando de outro careca, você sabe. Que Alexandre de Moraes, nada, rapaz. Então, esse rei, ele chegou para o Elias e falou assim, apareceu, né? Você que é o perturbador de Israel? Tem gente que acha, irmão, porque ele tem cetro, porque ele tem posição, porque ele tem anel, porque ele tem dinheiro, porque ele tem caneta, ele intimida o crente. Elias olhou para ele e disse assim, eu, o perturbador de Israel? Eu não. Aqui no Evangelho segundo São Joel, ele disse, eu não. O perturbador de Israel é você. É a sua mãe, a sua mãezinha, o seu pai, é a sua vovozinha, viu? Que está perturbando Israel. Em outras palavras, ele falou assim, olha, o perturbador de Israel és tu e a tua casa e a casa do teu pai. Não era isso que ele estava dizendo? Quem é o perturbador de Israel? Quem está perturbando Israel é você. Com o pecado, com o erro, com as coisas ruins que você está fazendo. É você quem está perturbando Israel, não é? Mas, irmão, quando você está revestido de Deus, é uma coisa linda, extraordinária. E tem gente que fala assim, essas experiências que os pastores têm são muito boas, né? Esses homens são homens de Deus. E sabe, a gente tem que ter experiência mesmo com Deus. Quando eu comecei a ministrar essa palavra aqui essa noite, o Espírito de Deus estava ministrando aqui no meu coração. E uma das qualidades, o Espírito de Deus falou assim para mim, uma das qualidades do obreiro, uma das qualidades do pastor, uma das qualidades do presbítero, é que ele não pode ser neófito. Sabe o que é um neófito? É uma pessoa que não tem experiência com Deus. O neófito é uma pessoa que ele pode conhecer na teoria, mas ele não tem a prática, ele não tem experiência de fazer aquilo. A pessoa que acabou de tirar uma carteira de motorista, ela pode até conseguir dirigir, mas ela não tem experiência. Se entrar numa situação delicada, e eu glorifico o nome de Jesus, porque eu não estou essa noite receitando para você um remédio que eu não tomo, eu tomo. E eu tenho aqui, os 2 tesoureiros da nossa igreja estão presentes nesse culto aqui, e sabe que, pela bondosa misericórdia de Deus, eu estou falando a verdade. Glória a Jesus. Não é? Nós temos que ter experiência destas coisas com Deus. E como é extraordinário ter experiência com Deus. O que você está falando, pastor? Porque as pessoas falam, esses pastores cheios do poder de Deus. Isso é uma maravilha, irmão. Sabe por quê? Porque com toda grande vitória que Deus nos dá, tem um grande desafio do lado. Não pense você que quando nós estamos conseguindo grandes vitórias na nossa vida, o céu está azul e que está tudo bonito. Não. Às vezes nós estamos passando por momentos delicados, difíceis, intrincados. O povo estava atravessando o Mar Vermelho, a água parou aqui, a água parou ali. Uau, que milagre, que coisa extraordinária. É, mas o exército faraó está aí atrás. É melhor ir andando. Não fica olhando para a água e, será que se eu meter o dedo aqui vai vazar? Não. Continua, porque o exército de faraó está aí atrás. Não é? Ou seja, nossas grandes vitórias têm grandes desafios ao nosso redor, que estão acompanhando essas grandes vitórias. Quando Elias foi lá para se satisfazer na água, matar a sua sede naquela água, e vinha lá o corvo trazer carne para ele, foi secando o ribeiro. A água foi acabando. Eu acho que Elias ia olhando cada dia e falou, meu Deus, esse negócio está minguando. Daqui a pouquinho era uma poçazinha só, né? Daqui a pouquinho o negócio ia acabando, né? E a fome ia chegando, né? Aí, quando o ribeiro secou,
Deus falou, ok, sai daí agora e vai lá para Sarepta, né? Vai lá que eu vou cuidar de você. Eu preparei uma pessoa para cuidar de você. Ele falou, vou direto naquele empresarião. Bala. Chega de morar na tenda, na beira do ribeiro, né? Chega de estar comendo comida do corvo, chega de estar bebendo da água do ribeiro. Deixa eu colocar um pouquinho a cabeça para fora, um pouquinho de mordomia agora, né? Eu vou lá me hospedar lá no guest house do empresário, da mansão do empresário. Deus, vai lá. Deus, e aí? Quem é que vai cuidar de mim? Uma viúva. Como é? Uma viúva. Viúva, Deus. Se fosse pelo menos uma viúva rica, mas uma viúva juntando cavaco. Uma viúva juntando pedaço de madeira, mais quebrada do que eu. Está pior do que eu. A Bíblia diz, habitou ali, eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é uma demonstração do princípio de honra a Deus através daqueles que o Senhor levanta para os representar. Deus cuida de nós. A mulher estava pegando lenha. E ele foi e pediu água. Ela foi buscar água. Parou de fazer o que ela estava fazendo para ir lá buscar água para ele, né? Deus sempre está de olho nas pessoas dispostas. Né? Ela não falou assim, pega você água. Vai lá você buscar água. Não, ela parou o que ela estava fazendo, foi lá. Foi buscar água. Né? A generosidade, ela não nasce no momento da oferta especial, não. Não é no momento extraordinário, não é do evento extraordinário. É na nossa conduta. É nas coisas ordinárias, nos momentos até, às vezes, importunos da nossa vida. É aí que nasce de verdade a generosidade, que a gente desenvolve. A generosidade ela tem que ser desenvolvida na nossa vida, é a bondade. Ela tem que ser desenvolvida. Por quê? Porque ela é uma semente. É uma semente do fruto do Espírito, é uma das partes, uma das virtudes do fruto do Espírito. Você conhece que existe generosidade, ok. Sabe que existe isso? Sei. Ok, então vamos lá. Trabalha isso no seu coração, para isso se desenvolver, crescer. Exercita a generosidade para você poder ser uma pessoa virtuosa, abençoada e abençoadora. Então isso não vai ser no momento que vai aparecer uma grande necessidade, então você vai ser generoso. Não, 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 não. Isso já vai estar no seu coração. Tem que ser uma conduta. Diga comigo, conduta. A conduta não é feita de alguma coisa que você simplesmente está tentando fazer. A nossa conduta é algo que brota naturalmente na nossa vida. São as nossas reações. Por quê? Porque nós já estamos acostumados com aquilo. É uma qualidade desenvolvida. É uma virtude. Então, se a gente olha para o texto, a gente vê que Elias se encontra com a mulher viúva pegando lenha. Então, não satisfeito, o profeta vai lá e pede para ela um bocado de pão. Traz um pão para mim na sua mão. Olha, isso aqui é muito importante. No Antigo Testamento, as ofertas de alimento, elas eram feitas as ofertas eram feitas de parte de um inteiro. Uma parte de um animal, por exemplo, ela ia para os sacerdotes. O sacerdote e os sacerdotes e levitas. A mesma coisa numa oferta. O senhor vai lá, uma oferta de flor de farinha. A Bíblia diz que um punhado daquela oferta. O que é punhado? O tanto de um punho. Não é? O que consegue um punho pegar. Tá certo? Então, um punhado daquilo. Por isso que ele disse, olha, traz um pouco de pão na tua mão para mim. Traz aí um punhado de pão para mim, um bocado de pão na sua mão. Não é? E nesse momento aí começa a coisa a ter aquilo que a gente chama na linguagem da teologia, uma tipologia bíblica. Não é? O simbolismo começa a aparecer, porque as ofertas eram sempre feitas de um pedaço. E era como se fosse um símbolo da gratidão pelo todo. Agora, aquela mulher tinha condição de fazer aquilo? Qualquer pessoa religiosa, e geralmente as viúvas eram, né, elas sabiam o que aquilo era. Se tratava de um cumprimento, era um ritual da lei. Faz um punhado para mim, ela sabia. Opa, é a parte do sacerdote. É a parte do levita que ele está me pedindo. A resposta da mulher
é muito interessante. Vamos lá? 1 Reis 17 e 12. Alguém pode ler para nós aí na sua Bíblia? 1 Reis 17 e 12. Vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que eu comamos e morramos. Amém. Amém. Olha que coisa interessante. O Will colocou aqui até um glória a Deus, né? É tudo que precisava e ela não sabia disso, ela não estava entendendo. Ela disse, eu não tenho. Eu só tenho um restinho lá, um pouquinho de farinha na panela, um restinho de azeite na botija, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, né? E aí depois nós vamos morrer, nós vamos comer e vamos morrer. Eu falei, não. Se o que você tem é só o punhado, se o que você tem é só aquilo que concerne, que respeita a oferta, entregue a sua oferta, porque esse é o segredo de você não morrer de fome. Porque se você comer, você vai morrer. Você está entendendo isso? Quando você come aquilo que é de Deus, você morre. O que é morte, gente? Não é você estar no caixão lá. Não. Morte é separação. Não é quando uma pessoa, a gente morreu, que significa o quê? Se separou de nós. Está separada de nós. Às vezes a pessoa está vivendo, andando, conversando, trabalhando, está reagindo, fazendo tudo e está morta. E existem áreas específicas da nossa vida que morrem, porque nós comemos aquilo que é de Deus. E eu sei que o Espírito de Deus está falando no coração, deixa Deus trabalhar. A pessoa come aquilo que é de Deus. Não. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem semear. Isso também ceifará. Diga comigo, primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Você precisa entender isso. A porção do sacerdote, o alimento em Israel, era o direito dele para a sua subsistência, a subsistência da sua família. Porém, quando fecha a mão, existem lugares que algumas pessoas, às vezes eu acho até ruim que a gente esteja transmitindo, falando essas coisas, mas existem lugares que às vezes a pessoa está com bronca do pastor, quer que tire o pastor, e as pessoas combinam e fecham a mão. Não dizimam mais. Deixam de dizimar para quê? Porque o pastor não tem dinheiro para sobreviver e ele sair dali. Aconteceu alguma coisa assim. O pastor Abílio foi tesoureiro muitos anos e de igreja grande. Ele sabe disso. Nas congregações, de vez em quando acontecia isso, né, pastor Abílio? De vez em quando, né? Infelizmente. Só que quando a pessoa faz isso, ela acha que está prejudicando o pastor. Ela está morrendo. Ela está morrendo. Gente, tem uma coisa que a gente precisa aprender a entender. Todo pastor, todo obreiro, ele tem uma unção. Ele recebeu a imposição das mãos. Não importa se você concorde com ele ou não, não toca na unção dele. Você vai se machucar. Aquilo que é o direito dele, não toque. Não fale mal do obreiro do Senhor. Não toque na autoridade dele. Você pode falar, ele é feio, ele é baixo, ele é alto, ele é gordo, ele é não sei o que. Tudo não tem problema, mas não toque. Ele não é pastor, ele não prega, ou ele não sei o que. Não toque nisso. Você está tocando na chamada de ungido do Senhor. E isso é muito sério, porque a resposta de Deus é, opa, falou do meu ungido. Vocês falaram do meu servo Moisés? Não. Isso é princípio de autoridade. Não é? Aqui, irmãos, a porção era do sacerdote. Não coma a porção que é de Deus. Primeiro, Deus. Pode ler Levíticos 2, 1 a 4? Quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite. E porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave
o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Amém. O próximo, 1 Reis 17, 13 e 14, por favor. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-lo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém. Amém. Glória a Jesus. O primeiro versículo, os primeiros versículos, Levíticos 1 a 4, 2, 1 a 4, que o presbítero Márcio leu, eles falam sobre o direito do sacerdote nas ofertas. A segunda referência de 1 Reis 17, 13 e 14 fala da ordem de Elias, a mulher, baseada no mandamento do Senhor, baseada na lei. Ele diz assim, olha, vai e faz primeiro para mim, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Sabe por quê? O segredo em colocar Deus em primeiro lugar é o segredo da abundância, da multiplicação, da fidelidade e da lealdade do Senhor nosso Deus. Quando você é fiel a Deus, não tem problema, porque é o mandamento acompanhado da promessa. Quando você é fiel a Deus, o Senhor não deixa faltar. Will colocou aqui uma referência daquilo que nós vivemos aqui na igreja, testamos muitas vezes aqui, falamos para os irmãos. Em 2008, aquela crise imobiliária que houve para nós, ela começou antes, 2006, por aí. Final de 2006, a gente já estava sentindo a corda no pescoço. Quando o americano começou a sentir um incômodozinho assim da corda no pescoço, nós já estávamos com a língua roxa. Né? Por quê? Porque o nosso povo é subcontratado, né? Nós somos empregados dos contratados. Então, nosso povo, quer dizer, éramos. Graças a Deus, hoje tem muitos empresários nessa igreja, por a glória do nome de Jesus. Então, o que acontece? Quando bateu a crise, nós perdemos 50% dos membros da nossa igreja. Muitos foram para o Brasil, que o Brasil estava muito bem. Muitos foram para o Brasil, né? E outros foram para outros estados dos Estados Unidos. E nós perdemos 50% do nosso povo e 70% da nossa entrada. Você já pensou que você, vamos dizer, se você tem um salário de $1.000, aí a partir do próximo mês você tem um salário de $300? Imagina isso, não é? Mas olha o que aconteceu nesse tempo. Todos aqueles irmãos que foram fiéis a Deus, Deus cuidou. Olha que coisa linda. Muita gente nessa igreja, talvez esteja até aqui, passou a viver, irmãos, do dízimo que dava. Ou seja, vamos dizer, a pessoa faturava, vamos dizer, $3.000 por semana. Ela dava $300 de dízimo toda semana. Agora ela passou a viver de $300 por semana. Não tinha mais trabalho, não tinha mais emprego e tal. O que ela conseguia fazer, conseguia reunir, era $300 por semana. Aí quando chegava no final da semana, ou no primeiro dia da semana, no nosso culto, chegava o envelope daquela pessoa com o seu dízimo. $30. Mas continuava sendo fiel. Sabe o que aconteceu? Nós passamos. Deus cuidou. Não faltou pão, não faltou calçado, não faltou vestido, não faltou carro para trabalhar, não faltou a gasolina. Nós nos ajudamos uns aos outros, o Senhor abençoou, o Senhor multiplicou. Passou tudo isso, o povo de Deus está abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é o mesmo. E naquele tempo veio no nosso coração essa expressão. Se o que você tem na sua mão não é o suficiente para você comer, é porque isso não é fruto, é semente. Semeie e Deus vai dar o fruto para a glória do nome do Senhor Jesus. Que história linda! A mulher ia morrer na miséria e na fome se ela tivesse sido infiel ao Senhor nosso Deus.
a oferta de Samaria, você se lembra, o povo de Samaria foi misturado lá com os assírios, eles trouxeram cultura, depois uma cultura veio lá do Alexandre o Grande, uma cultura helenística, e foi uma misturada com aquela gente tremenda. Mas quando os assírios vieram e misturaram com outros povos que eles estavam conquistando, a Bíblia diz que os leões começaram a entrar na cidade e começaram a comer as pessoas. Né? Desculpe, irmãos, aí é a porção do sacerdote. Né? O mandamento acompanhado da promessa. Às vezes eu esqueço. Então, os leões estavam entrando na cidade e estavam matando as pessoas. Você já imaginou uma coisa dessa? Leões entrando na cidade e matando as pessoas? É o que estava acontecendo. E os assírios disseram, mas o que está acontecendo? Como é que a gente faz? O que é isso e tal? Aí eles falaram assim, é o seguinte, é porque os nossos deuses não são suficientes para nos proteger dos leões e nós não conhecemos como é que trabalha lá a religião do povo da terra. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, traz um dos sacerdotes deles e vamos aprender com eles como é que a gente faz para ofertar para o Deus deles. E a gente ofertando para o Deus deles, aí pode ser que a coisa acalme. Olha aí. Isso aqui é muito importante de você entender. Porque tem gente, pastor, o senhor não falou que tem oferta que Deus rejeita? É verdade. A oferta suja. Mas a oferta limpa pode ser até do ímpio. Deus recebe. A Bíblia diz que o justo, na sua justiça, ele é abençoado. Mesmo que ele não sirva a Deus. Mesmo que ele não creia em Deus, se ele é justo, ele é abençoado por Deus. Nós conhecemos muitos casos de pessoas que dizimam sem serem membros da igreja. Pessoas que ofertam sem ser membros da igreja e são abençoadas por Deus. Porque elas estão aprendendo com a lei do Senhor. Elas estão cumprindo a lei do Senhor e estão abençoadas. Vão ser salvas? Oferta não salva ninguém, mas vão ser abençoadas porque estão sendo fiéis ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus. É questão de princípio. Por último, a oferta de Davi. E aqui nós terminamos. Davi, depois que ele aprontou e tudo, ele ficou assim, para falar a verdade, ele ficou meio coisado. Porque ele começou a fazer umas coisas meio erradas. E quando ele voltou de lá de fugir de Absalão, daí para frente você pode observar que começa a acontecer umas coisas meio estranhas na vida de Davi. Mas, ok, num determinado momento da vida dele, que ele achava que ele estava, né, precisava ter segurança, eu vou repetir, em um determinado momento da vida dele, que ele achava que ele precisava ter segurança, ele mandou contar o povo. Vamos fazer um censo aí, pessoal. Vamos saber qual é a nossa força aí, direitinho e tal, para a gente saber como é que nós estamos aí, se estamos bem, se estamos mal. Isso aí, meu irmão, é insegurança. Você não precisa saber quanto dinheiro. Claro que você tem que administrar suas finanças, tem que administrar sua economia, você tem que prosperar. Não é pecado você prosperar, não é pecado você ter ganância. O que é pecado é a torpe ganância. A Bíblia fala da torpe ganância. Você desejar ter uma casa, ter um carro, ter mais e prosperar. Nada disso é pecado, meu irmão. Que Deus te abençoe e prospere. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que aquele de quem Deus se agrada, Deus abençoa, Deus enriquece. Deus enriquece quem Ele quer enriquecer. E a Bíblia diz que Deus se agrada da prosperidade dos seus santos. Então, quando você prospera, Deus fica feliz, tá? Deus não fica triste porque você está enriquecendo, não. Tá certo? Deus, né? Mas às vezes as pessoas querem fazer isso para poder ter segurança. A nossa segurança é o Senhor, gente. A nossa segurança é o nosso Deus. Ou não é por causa da minha empresa, ou é por causa da minha posição, ou é por causa do meu ministério. Não foi Deus que te deu. Quem é que vai tomar? A palavra de Deus diz assim, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e das minhas mãos quem poderá arrebatá-las? Ninguém tira você da mão de Deus. Pode tentar te derrubar, pode tentar fazer, pode não sei o quê, pode até te roubar, meu irmão. Não se preocupe, o teu Deus é fiel, Ele vai cuidar de você. Você não pode prevaricar, mas você fazendo o que é certo, você vai chegar lá. Davi mandou contar ao povo, de cara, o parente dele lá, o primo dele, o chefe do exército dele, falou para ele, Davi, para que isso? Não faz isso, você vai desagradar a Deus, avisou para ele.
Para que isso? Não precisa disso, está tudo bem, está tudo certo. Não, faz o que eu estou mandando. Tá bom. Ele fez. A ira do Senhor se levantou contra o povo e veio uma praga no meio do povo. Deus começou a matar todo mundo. E veio o vidente do rei para ele, Gade. Não era Gati, Gade, com D de doido, D de dado. Aí veio para ele e falou assim, Davi, Deus mandou falar para você o seguinte, olha, você está clamando a Deus, você quer resolver o problema aí, tá? Deus tem 3 opções para você. O que é que você quer? Você quer 3 anos de fome? Você quer 3 meses de você ser derrotado diante dos seus inimigos? Ou você quer 3 dias na minha mão? O que é que você prefere? Né? Prefere que eu fique 3 dias lhe dando uma surra. Davi disse assim, sabe o quê? O negócio está tão feio que eu prefiro cair na mão de Deus, porque a mão de Deus é mão de misericórdia. Eu prefiro cair na mão de Deus, prefiro cair na mão de Deus. Mesmo que doa quando ele lhe bater, fique na mão de Deus. O inimigo não vai ter misericórdia de você, viu? Ele é cruel, ele vai arrancar seu couro, ele vai deixar marcas que nunca vão sumir. Você pode ficar... Tem gente que ficou marcada para o resto da vida. Tem gente que ficou mutilada para o resto da vida, porque foi o inimigo que pegou. Viu? Quando você cai na mão de Deus, a bênção vem para a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que ele estava clamando ao Senhor quando o Senhor mandou a praga e veio o anjo do Senhor, mas matou acho que 70 mil pessoas. E aí, agora ele olha e ele vê em cima da eira de Araúna, a eira de Ornã, ele vê um anjo com a espada, porque Deus tinha mandado destruir Jerusalém. E ele, quando ele viu aquilo, ele jogou o rosto no chão, caiu todo mundo com o rosto no chão, clamou ao Senhor, para o Senhor Deus ter misericórdia. E o Senhor falou para ele oferecer um holocausto lá onde estava o anjo. Para ele ir lá e oferecer uma oferta ao Senhor. Ele correu lá no dono, no Araúna, no dono da eira, falou com ele, por favor, me dá um pedaço aqui para eu pegar aqui para oferecer, eu vou comprar para você pelo preço. Eu falei, pelo amor de Deus, o Senhor é o nosso rei. Eu vou cobrar alguma coisa do Senhor? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, pega aí o pedaço, olha, aqui tem boi para você sacrificar, aqui tem madeira, tem tudo aqui, vamos fazer aqui o altar, vamos fazer, o Senhor faz, o Senhor nosso rei não paga nada, pelo amor de Deus, é uma honra para mim servir ao meu rei. Davi disse, eu não vou ofertar ao meu Senhor alguma coisa que não me custe nada. Não dê a Deus aquilo que não lhe custa nada. Dê a Deus aquilo que faz diferença. Nós estamos às vésperas do Thanksgiving. Ofereça ao Senhor aquilo que valha. Aquilo que você diga assim, olha, isso aqui é só para Deus mesmo. Isso aqui é só para Deus. Thanksgiving quer dizer ações de graças, ou ação de graças. É uma ação de graças, de agradecimento, de gratidão ao Senhor nosso Deus. Na próxima quinta-feira, não amanhã, a outra, nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, reunidos, agradecendo a Deus pela sua bondade, pelas suas misericórdias, pelas bênçãos que Ele deu na nossa vida. Venha e traga a sua oferta daquilo que lhe custe alguma coisa. Porque quando você faz isso, você é abençoado, é prosperado pelo Senhor nosso Deus. E isso vai marcar a sua história. Eu disse para você, eu tenho experiências na minha vida. Né? Enquanto eu estava em São Paulo, o que aconteceu? Enquanto eu estava em São Paulo, irmãos, você é amigo do gerente do banco, você está na sua terra. Né? Você tem muitos amigos e tal. Apertou um pouquinho, aumenta aí o cheque especial, ou faz não sei o quê, e faz não sei o que lá, né? Lembra do cheque especial? Então a gente se valia de muita. Quando você chega aqui o filho chora e a mãe não vê. E nós começamos a passar por uma situação bem difícil. E eu comecei a orar a Deus. Eu disse, eu não vou pedir nada para ninguém. Eu tenho um Deus. E um dia Deus me disse assim, você nunca mais vai passar por essa situação que você está passando. E eu adorei ao Senhor. Adorei a Deus. Eu criei no Senhor. Passados talvez 2 dias, passado pouco tempo, eu sei que foi bem rápido,
Uma pessoa me ligou do Brasil e disse assim para mim: eu preciso te pagar, porque Deus não está me deixando dormir. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Por favor, feche os seus olhos. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um inimigo para vencer, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Glória a Jesus. É isso aí. Glória a Deus. Nós vamos servir a Deus com os dízimos e as ofertas aqui. Já foi, né? Glória a Jesus, é verdade, já foi. Então vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por este estudo maravilhoso, agradecer a Deus pela vida do pastor Will Gutnick, que escreveu esse estudo, e pedir que Deus nos ajude a guardar e a viver essa palavra. Por isso eu falei para você, é o segredo de ficar rico. O judeu, ele pode ser assim, para tudo, mas ele não tem miserabilidade para contribuir. Qualquer lugar do mundo que ele tiver, ele envia a oferta, o dízimo, o recurso para Israel. Quando se trata das coisas de Deus, ele sempre está com o coração aberto para contribuir. O pastor Itamar trabalhou muitos anos com um dos judeus mais ricos do mundo, né? Que era o Zé Safra, dono do Banco Safra. E ele é testemunha aqui daquilo que a gente está falando. Quando chegava na hora de sinagoga, de não sei o quê, de vez em quando o pastor Itamar nos conta as histórias de como ele, né, investia. E Deus abençoa. E Deus prospera. Aí está o segredo, em nome de Jesus. Deus aumenta, Deus traz de onde não existe. Eu estava no Brasil, o último. Uma pessoa chegou para mim e me deu um pacote de dinheiro. Isso aqui é seu. Eu disse, como assim isso aqui é seu? Como assim isso aqui é meu? Não, isso aqui eu estou te devendo. Eu falei, você está me devendo? Você nunca me deveu nada. Ele disse, aí tem $10 mil. $10 mil. E esse dinheiro eu devo a você. Eu nunca soube que esse homem estava me devendo dinheiro. Ele disse, porque eu usei a sua influência e eu fui abençoado, e a parte daquilo que era justo, daquilo que eu recebi, era justo ser sua. E aqui está a sua parte. Já fazia não sei quanto tempo. Porque depois da tempestade vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria vem pela manhã. Quando Deus abrir a porta, você não vai dar conta, em nome de Jesus. Vai ser abençoado de todo lado, vai chover na cabeceira, na ribanceira, vai chover para todo lado, vai chover no quintal, vai chover lá na frente, vai chover de um lado, vai chover do outro. A bênção de Deus vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, nossa reunião de pastores, o nosso círculo de oração, à noite, em nome de Jesus, os trabalhos dos grupos familiares, na sexta-feira, os ensaios, no sábado, o círculo de oração, se Deus quiser, e no domingo, o culto ao Senhor e a escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Não se esqueça de trazer convidados. Nós estamos trazendo os convidados, eles estão aceitando a Jesus como Salvador. Viu? E glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fez e falou ao nosso coração. Meu Deus, ajuda-nos a viver essa palavra na nossa vida, Senhor. O Senhor conhece a nossa sinceridade. Glorifica o Teu nome e nós Te daremos a honra, a glória e o louvor. Ajuda-nos a ser fiéis e leais, Senhor, nas nossas contribuições. Pai amado, e porque nós esperamos a Tua prosperidade na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, leva-nos em paz para o nosso lar, guarda-nos do mal, do perigo, do acidente, acampa, meu Senhor, os Teus anjos ao nosso redor, livra-nos das multas, Senhor amado, e de toda perturbação do maligno, dando-nos uma noite de paz, de descanso, de bênção, de comunhão contigo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, amém. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome do Senhor Jesus com ele. Deus abençoe os irmãos
Em nome de Jesus.